Bem, pessoal, vamos então à última parte que envolve a frente 3 do Excel de vocês, que é a parte envolvendo esferas, certo? Então, o primeiro detalhe, como é que eu monto uma esfera? Imagine que vocês tenham um ponto, tá aqui o ponto, no espaço, e a partir desse ponto vocês peguem uma medida, qualquer medida, que, por exemplo, estou pegando essa medida aqui em vermelho, ó. Certinho? Deixa eu pegar um pouquinho mais grossa. Estou pegando essa medida aqui em vermelho. Beleza? Tá legal? Então, se nós pegarmos uma distância, certo? E nós pegarmos todos os pontos do espaço que estão a essa distância do ponto O fixo dado, nós temos a superfície esférica. Então, veja bem, o conjunto de pontos do espaço equidistantes de um ponto dado forma a superfície esférica. E toda a região do espaço delimitada por uma superfície esférica é chamada de esfera. Certo? Então, são duas situações diferentes. Então, quando você vai pegar todos os pontos do espaço localizados a essa distância R do O, você tem a superfície. Veja bem, a casquinha da esfera, a superfície da superfície esférica, certinho? Daí, a região do espaço delimitada por uma superfície esférica, nós chamamos de esfera, certo? Então, portanto, como vocês estão vendo, a esfera tem apenas dois elementos. O O, que é o centro da esfera, e R, que é o raio da esfera. São os dois elementos que nós temos na esfera, pessoal. Beleza? Agora, imagine que eu pegue essa esfera e corte essa esfera numa certa região. Vejam só o corte. O corte que eu vou fazer na esfera é esse corte em vermelho que vocês estão vendo aqui, ó. Olha só, um corte na esfera, ó. Cortei a esfera, certo? E esse corte na esfera, qualquer parte que seja, vai formar um círculo. Vai formar um círculo, certo? Então aqui vocês têm uma região circular, pessoal. Aqui vocês têm um círculo. Deixa eu só aqui terminar de frisar esse círculo com um corte na esfera. Beleza? Então nós temos esse corte. Esse corte vai formar na esfera o que nós chamamos de calota esférica. Então essa parte aqui da esfera, a parte de cima aqui, fica sendo a calota esférica. E essa calota esférica, ela tem um raio, certo? Nós vamos chamar aqui de Rzinho. Aqui nós vamos chamar o raio da esfera de Rzão. Tá legal? Então aqui deixa eu colocar Rzão, o raio da esfera, certo? E aqui, ó, vamos chamar de Rzinho, o raio da calota. Rzinho, o raio da calota. Certo? Bem, como é que eu vou calcular o raio da calota esférica? Se você for pegar o raio da esfera, que está aqui em azul para vocês, olha só. Esse aqui é o raio da esfera. Está aí o raio da esfera. Então, raio da esfera é Rzão. Raio da esfera é Rzão. Raio da calota é Rzinho. E você vai ter a distância entre esses dois centros, ó. Você tem aqui a distância entre os dois centros. O centro do corte e o centro da esfera. Nós vamos chamar de D. Pelo teorema de Pitágoras, R ao quadrado é D ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, certo? Então, o raio da esfera ao quadrado é a distância entre os dois centros ao quadrado mais o raio da calota esférica ao quadrado.
certinho? Então vocês vão ver, tem questões que eles fornecem para vocês essa distância D, vocês vão ver na questão número 3 de vocês, que vai ser dada daqui a pouquinho, vocês vão ver que ele vai fornecer esse D. E a partir desse D você calcula o elemento geométrico dentro da esfera. Certinho? Beleza? Agora você vai falar, professor, o que a gente tem que estudar numa esfera? Numa esfera você tem que saber duas coisas, área e volume. Certo? Então, quando você trabalha com a área, com a superfície esférica, superfície da esfera, ela é dada pela relação 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado é a área da esfera. Certinho? E o volume de uma esfera é 4/3 de π vezes r elevado ao cubo. Certinho, gente? Então, quando se trata da parte de esferas, pessoal, é isso que você tem que saber. Trabalhar com o raio da calota esférica que está ali e trabalhar com a parte que envolve a área e o volume da esfera. Porque você vai trabalhar com fuso esférico, quando você trabalha com os fusos esféricos ou com as cunhas esféricas, você vai trabalhar com regra de 3. Certinho? Você vai ter que trabalhar usando esse 4πr ao quadrado e 4/3 de πr ao cubo numa regra de 3. Então vou mostrar para vocês a ideia do fuso esférico e a ideia da cunha esférica, como é que vocês vão calcular usando a regra de 3. É que você usa o ângulo central daí, né? Tá legal? A área completa vai para 360, assim como a área do fuso vai para o ângulo θ. Certo? O volume completo e vai para 360, assim como o volume da cunha esférica vai para o ângulo fornecido. Então vou mostrar para vocês como é que fica essa parte da cunha esférica e do fuso esférico. Tudo por regra de 3. Vamos lá. A cunha esférica, pessoal, é como se você tivesse um gomo de uma esfera. Certo? Exatamente como se fosse um gomo da esfera. Então veja. O volume completo, que nós acabamos de ver, volume da esfera, é 4/3 de πr ao cubo. Isso está compreendido para uma volta completa em torno deste eixo aqui, ó. Certo? Então, está para 360. E o volume da cunha esférica, está para este ângulo alfa aqui, ó. Porque este ângulo que está sendo medido aqui, este ângulo que é medido aqui, alfa, é o mesmo ângulo medido lá no centro. Certinho? É o mesmo ângulo alfa. Então, o volume da cunha esférica está para o alfa. Certinho? A mesma ideia você faz para o fuso, porque o fuso nada mais é que essa partezinha, a superfície da cunha esférica aqui. Certinho? Então, quando você trabalha com um fuso, você trabalha com área. Vejam só. Quando você trabalha com fuso esférico, você trabalha só com a parte externa, não trabalha com a parte interna da cunha. Então, a ideia é exatamente a mesma. Você vai trabalhar com este ângulo aqui, com este ângulo, sendo o mesmo lá do ângulo central que é alfa. Certinho? E daí você vai trabalhar com a área. A área completa, que é 4πr ao quadrado, está para 360, assim como a área do fuso esférico está para o ângulo alfa. Certo? Então, tanto faz você trabalhar com a cunha esférica ou com o fuso esférico. Você vai trabalhar com regra de 3. Certinho? O volume da cunha esférica está para o ângulo alfa, assim como o volume completo está para 360. O volume da esfera, a área da superfície esférica está para 360, assim como a área do fuso esférico está para o ângulo alfa. Certinho? Tudo por regra de 3, pessoal. Então não esqueçam, a cunha esférica é como se você pegasse uma esfera e tirasse um gomo dela. Imagina uma laranja. Se tira um gomo de uma laranja com casca e tudo, você tem aí a cunha esférica. Se você for pegar o fuso esférico, é a casca da cunha.
certo? A casca que você tiraria da parte da laranja ali, do gomo do laranja que você tirou, certo? Seria daí o fuso esférico, beleza? Então quando fala em fuso, trabalha com área. Quando fala em cunha esférica, trabalha com volumes, certinho? Beleza? Vamos então aos exercícios que envolvem essa parte aqui no Excel de vocês, na página número 95. Vamos lá. Exercício número 1, pessoal, vamos lá. Fundindo 3 esferas idênticas e maciças de diâmetro 2 centímetros, obtém-se uma única esfera maciça de raio. Bem, diâmetro 2 centímetros. Obrigatoriamente o raio é 1 centímetro. Certo? Vamos chamar este raio de raio 1, porque são das esferas originais. Vai formar uma grande esfera. Então o volume dessa esfera 2 vai ser 3 vezes o volume da esfera 1, que é a esfera original. O volume da esfera 2 é 4/3 de π R2 ao cubo. E o volume da esfera 1, 4/3 de π R1 ao cubo. Então vamos cortar algumas coisas aqui. 4/3 e π cortados. Então nós vamos ter que R2 ao cubo é 3 vezes 1 ao cubo. Então R2 ao cubo é 3 e R2 só poderá ser raiz cúbica de 3, pessoal. Certo? Então neste caso, raiz cúbica de 3 é o raio da nova esfera. Certinho? Lembrando que quando a gente tem esses problemas de fundição, salvo casos onde ele fala que tem perda de material, a gente sempre considera a situação ideal, que não há perda nenhuma, certinho? A não ser que ele fale no exercício que existe uma porcentagem de perda de material. Beleza? Ok? Vamos ao próximo item. Vamos lá. Exercício 2, pessoal. Um cilindro circular reto com raio da base e altura iguais a R tem a mesma área de superfície total que uma esfera de raio. Vamos lá então. Um cilindro circular reto com raio da base e altura iguais a R. Então, nós temos essa ideia aqui, ó. Nós temos um cilindro. Deixa eu formar aqui um cilindro para vocês. Vamos montar aqui o cilindro. Certo? Aqui eu tenho a altura do cilindro, que é igual à geratriz, porque ele é reto. Então aqui estão duas alturas, né? Tá aí. Beleza? Então nós temos aqui o raio. Raio e altura exatamente iguais a R. Então aqui é R e aqui também é R, ó. Deixa eu pegar aqui em azul a altura sendo R também. Ambos sendo iguais a R, certo? Tem mesma área de superfície total que uma esfera de raio. Então, mesma área de superfície total. Então vamos lá. Superfície total do cilindro, área total do cilindro é igual à superfície da esfera. Certo? Área total do cilindro, 2πr ao quadrado, porque são duas bases, mais 2πrg. Certo? É igual a 4πr ao quadrado. Lembrando que aqui é raio da esfera, não é o raio R.
certo? Aqui dá para cortar fora de cara 2π, 2π e 2π, e aqui fica 2. Então nós vamos ter o quê? R ao quadrado mais R vezes G é R vezes R. É igual a 2 raio da esfera ao quadrado. Então, portanto, 2 raios ao quadrado é igual a 2 raios da esfera ao quadrado. E o raio da esfera, como vocês estão vendo aqui, como dá para cortar, raio da esfera é exatamente igual a R. Certinho? Então, neste caso, se nós pegarmos, portanto, o raio, a superfície total deste cilindro é igualzinho a uma superfície de raio R. Resposta, letra D. Certinho? Belezinha? Então tá aí outro exercício de comparação de volumes. Fiquem atentos, pessoal, não é só em esfera, cilindro e cone que nós temos bastante comparação de volume. Podemos ter também em pirâmides com prismas, certo? Essa parte de comparação de volumes. Só que onde que mais aparece? Na parte dos corpos redondos mesmo. Beleza? Mas ficar atentos em todas as comparações de volumes que vocês possam ter. Ok? Vamos lá então, continuar com o exercício número 3. Vamos lá. Este exercício traz para nós o seguinte. Na fotografia abaixo, observam-se duas bolhas de sabão unidas. Quando duas bolhas unidas possuem o mesmo tamanho, a parede de contato entre elas é plana, conforme ilustra o esquema. Considere duas bolhas de sabão esféricas de mesmo raio R, unidas de tal modo que a distância entre seus centros A e B é igual ao raio R. A parede de contato dessas bolhas é um círculo cuja área tem a seguinte medida. Bem, essa distância aqui é o raio, certo? Essa distância aqui, em azul, é o raio da parede. Ok? E essa distância em verde é metade da distância de A até B. Só que ele falou que a distância de A até B é o raio. Então, essa distância é metade do raio, pessoal. Então, aqui é R dividido por 2. Certo? Metade do raio. Daí eu tenho essa parte vermelha sendo o raio. E essa parte azul, o raio da parede, que eu vou chamar de Rzinho. Certinho? Então, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter que R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais R sobre 2 elevado ao quadrado. R ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais R ao quadrado dividido por 4. Daí fica R ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4 é igual a Rzinho ao quadrado. E Rzinho ao quadrado vai ser 3/4 de R ao quadrado. Porque aqui o mínimo múltiplo comum é 4. 4 menos 1 é 3. Por que eu não vou calcular a raiz? Não vou calcular a raiz. Por quê? Por um motivo bem simples. A pergunta do exercício é: qual é a área da parede? Certo? E a área dessa parede de contato é πr ao quadrado. A área da parede de contato é π vezes 3/4 de R ao quadrado. Então, a área da parede vai ser 3/4 de π R ao quadrado. Certinho? Então, a resposta certa é a letra C daí, pessoal. Certinho? Então, não precisei calcular a raiz.
Porque a minha pergunta era em cima da área da superfície dessa parede e não calcular o raio. Então, como eu precisava calcular a área, eu deixei ali a área em função do R ao quadrado que nós tínhamos calculado anteriormente. Belezinha, gente? Então tá aí. Uma questão envolvendo a parte da calota esférica, como nós tínhamos visto antes. Essa parede nada mais é que o corte numa calota esférica da esfera. Beleza? Ok? Vamos então ao último exercício desta aula. Exercício 4 traz a gente o seguinte. Uma bola esférica é composta por 24 faixas iguais, como indica a figura. Sabendo-se que o volume da bola é 2.304 pi centímetros cúbicos, então a área da superfície de cada faixa é d. Gente, uma faixa dessa é um fuso esférico, certo? Então eu vou pegar a área da superfície esférica e vou dividir em 24 partes iguais. Beleza? Então primeiro vamos descobrir o raio, porque se ele deu o volume, ele deu isso para você calcular o raio. 4/3 π raio ao cubo. 2.304 π é igual a 4/3 π r ao cubo. Dá para cortar π com π. Daí nós teremos 2.304 vezes o 3 dividido por 4. E isso vai dar 1.728. É igual a R ao cubo. Então R é a raiz cúbica de 1.728. E com isso teremos um raio igual a 12. 12 centímetros. Então, tendo o raio, então ele quer a superfície de cada faixa, né? Então, tendo o raio, nós vamos calcular tudo. Porque a área da esfera é 4πr ao quadrado. Só que eu não quero a área da esfera. Eu quero a área da esfera dividido por 24. Então, é 4πr ao quadrado dividido por 24. Então, vai ser quanto isso? 4π vezes 12 ao quadrado dividido por 24. Isso vai ser igual a 4π vezes 144 dividido por 24. 144 por 24 dá exato, pessoal, dá 6. E, portanto, a área da esfera dividido por 24 é igual a 24π centímetros quadrados. Certinho? Então tá aí. Raio e a superfície da esférica dividido por 24. Vejam, eu não preciso fazer a regra de 3. Como eu sei que são 24 faixas iguais, eu pego a área completa da esfera e divido por 24. Então, portanto, 24π centímetros quadrados. Certinho, gente? Belezinha? Então tá aí. Muito obrigado pela atenção nessas aulas de hoje e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.